Existe uma classe de métodos para encontrar zero de funções que são denominados de métodos iterativos. Quando a gente diz métodos iterativos, e a gente não pode confundir com interativo, tá? Interativo é de interação, interagir com determinada coisa. A iteração é quando você começa de um valor inicial, um x0, e você vai transformando isso em x1, x2, x3, ou seja, uma sequência de aproximações de tal forma que a ideia é que converja para a solução do problema, né? Então eu digo que o método é um método iterativo se ele gerar uma sequência de aproximações através de uma equação de interação, onde psi é uma função que depende aí do problema que eu estou resolvendo. De forma que xk mais 1 é o psi do xk anterior. Eu começo do x0 e aí eu vou sucessivamente colocando, né? Eu começo aqui do x0, opa, meu pincel aqui está muito grande, então eu começo do x0 e vou, né? Vou gerando todos eles. Então eu tenho x0, eu aplico isso na minha função psi e encontro x1. Aplico na minha função psi e encontro x2. Aplico na função psi e obtenho x3. E assim sucessivamente. Tá? Para a gente ter um exemplo de um método iterativo, vamos ver aqui um método que já era conhecido lá dos babilônios, né? Foram descobertos por eles, que calcula a raiz quadrada desse número c que está aqui na função de interação. Então, esse método também, algumas vezes, a pessoa vê ele nesse formato aqui, né? xk mais 1 igual a xk dividido por 2 mais c de 2xk, tá? A mesma coisa, né? A mesma equação, só dividir os termos respectivos, começando aí de um x0 não negativo, né? Não diferente de zero. x0 é diferente de zero. Então, a gente pode ver aqui, ó, como ele funciona, né? O processo iterativo. Vou começar com um c específico, que é 2, e o x0 igual a 1. Então, substituindo aqui na equação de interação o valor de x0, o c vai ser sempre 2. Fazendo a conta, eu chego que vai dar 3 meios ou 1,5. Tá? Depois eu pego esse 1,5 que é o x1 e substituo na expressão de novo para obter o x2. E aí, fazendo a conta, eu chego em 1,417. Eu estou usando sempre aqui no máximo 4 casas de precisão. Tá? Substituindo aqui o x2, na equação eu obtenho o x3, 1,414, e substituindo novamente na equação eu obtenho o x4, 1,414. Deu o mesmo valor porque a gente está usando exatamente 4 casas de precisão. Mas a primeira coisa que a gente observa aqui, além do fato de que ele já está muito próximo da raiz quadrada de 2, é que quando é que eu paro a iteração de um método, né? Ou seja, quando é e qual o momento que eu vou fazer essa parada. Então eu preciso ter um critério para fazer a parada. Esse é o chamado critério de parada de um método iterativo. Então, dado um método iterativo qualquer, eu vou dizer que a aproximação xk mais 1 tem um erro relativo epsilon maior que zero, e esse nome aqui, embora seja habitual, eu diria que erro relativo é na verdade, uma expressão equivocada, né? O correto aqui é colocar variação relativa, mas como já é tradicional falar em erro, né? A gente normalmente se fala em erro. Por que essa variação e não erro? Porque da onde que veio um critério como esse? Ele vem da ideia de que se você está produzindo uma sequência, você quer observar quando esta sequência
converge para um certo valor quando k vai para infinito, tá? Agora, o que é isso em termos de épsilons e deltas, né? Dado um épsilon qualquer maior que zero, existe um k0, tal que todo k maior que o k0 implica que xk menos L é menor do que epsilon. Ora, se o xk menos L é menor que epsilon para todo k maior que zero, significa que todos os k's maiores que k também estão próximos de L, então estão próximos um do outro. Daqui não é difícil você provar que para todo k maior que k0, você tem que xk mais 1 menos xk é menor do que epsilon. Então, ao invés de eu procurar entender essa diferença, porque eu não conheço o valor do L, tá? Eu vou analisar a diferença entre termos sucessivos da minha sequência de aproximações. Bom, então faz sentido essa parte inicial e esse epsilon aqui, né? Tá? Então, essa variação aqui ser menor do que epsilon é o de se esperado. Agora, o problema é que a gente normalmente lida com valores que às vezes são muito grandes e valores que são muito pequenos. Então, se o meu xk, por exemplo, é da ordem de 10 elevado a 20, tá? Uma variação de epsilon de 10 a menos 2 é praticamente impossível de você encontrar, tá? De você obter. Agora, se você tem um xk que é da ordem microscópica, sei lá, de 10 a menos 15, essa variação aqui é uma variação muito grande. Então, para esse caso, a variação é muito pequena. Para esse aqui, a variação é muito grande, tá? Então, para que essas coisas se normalizem, normalmente o que se faz é dividir pelo xk mais 1. Dessa forma, seja os xk grandes ou pequenos, os valores são proporcionalmente próximos a 1, tá? Então, o meu epsilon 10 a menos 2 tem o mesmo efeito tanto para xk's grandes como para xk's pequenos. Vamos dar uma olhada naquele exemplo que a gente fez ali do método dos babilônios, né, de calcular a raiz quadrada. Se eu pegar a diferença do x1 menos x0 e dividir por x1, eu obtenho uma variação relativa de 0,333. Jogando aqui o x2 menos x1 dividindo pelo x2, eu tenho uma variação de 0,05. Já é uma variação bem menor. Então, eu espero que isso esteja convergindo para a solução para a raiz quadrada. Já quando eu tenho a variação daqui para cá, né, do x3 para o x2, eu obtenho 0,02, 2 vezes 10 a menos 2. Tá? E do x4 para o x3 eu tenho 0. Não porque a variação é 0, mas porque o meu arredondamento de 4 casas fez com que isso aqui desse 0. Tá? Então não significa nunca que o erro é 0 e que essa solução está 100% correta. Significa apenas que a variação aqui dentro do meu sistema de precisão está colocada em 0. Tá? Algumas observações. Alguns casos você pode considerar o erro absoluto, né? Se o seu xk já é muito próximo ali da unidade, né? Não se tem valores muito grandes nem muito pequenos, você pode evitar a divisão, tá? E usar esse fator correspondente. Algumas vezes você pode resumir aquilo lá, né? Para considerar tanto o caso do erro absoluto quanto o erro relativo, tomando aqui o máximo, né? Para multiplicar o epsilon entre 1 e o módulo de xk mais 1. Tá? Isso evita que o programa não convirja se o xk mais 1 estiver muito próximo de 0, porque é um outro problema que pode acontecer computacionalmente nesta razão aqui, ó, né? Quando eu estou dividindo por xk mais 1, se o meu xk mais 1 está se aproximando muito de 0, faz com que esse valor aqui cresça muito, né? E aí eu não atinja o meu epsilon indicado. Tá? Então, computacionalmente, às vezes é interessante trabalhar com essa forma de implementação. Bom, nós já sabemos como o que são métodos iterativos, já sabemos como
terminá-los, né? Porque a gente não pode ir até o infinito, né? Então a gente tem que parar em algum ponto. Agora a gente só precisa descobrir como transformar uma equação que eu quero encontrar a raiz dela, ou uma função que eu quero encontrar o zero, em um método iterativo, né? Para isso a gente vai trabalhar com os chamados métodos iterativos lineares. Então eu digo que o método iterativo xk mais 1 igual a psi de xk é iterativo linear se acontecer isso, ou seja, se x barra é o zero dessa função, ou f de x barra é o zero dessa função, se e somente se x barra é o que a gente chama de ponto fixo da função psi. Tá? Ou seja, se eu tenho essa igualdade aqui. Então eu digo que ele é um método iterativo linear se satisfaz essas condições. Aquele método dos babilônios é um método iterativo linear para calcular a raiz de c. Então eu vou mostrar isso da seguinte forma. Considere aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos c. As raízes são mais ou menos raiz de c. Então se eu tenho a raiz desse c, né, o x barra é igual a zero, eu tenho x barra ao quadrado menos c igual a zero. E aí eu vou começar a fazer uns algebrismos aqui, né, para chegar naquela equação dos babilônios. Então eu tenho aqui menos, multipliquei por menos meio, né? Ficou menos x ao quadrado menos c sobre 2 igual a zero. Somei x ao quadrado de ambos os lados. Então ficou x ao quadrado, x barra ao quadrado, igual a x barra ao quadrado menos x barra ao quadrado menos c sobre 2. Dividi agora tudo por x barra, né? Então ficou x barra igual a x barra menos x barra ao quadrado menos c sobre 2x barra. E agora somei aqui o termo em comum, tá? E aí cheguei x barra igual a x barra ao quadrado mais c, 2x barra igual a zero. Essa é exatamente a função psi de x barra. Então, x ao quadrado menos x barra é igual a zero, c e somente c, x barra é igual a psi de x barra. Portanto, ele é um método iterativo linear. Tá? Não existe uma única forma de obter um método iterativo linear a partir de uma função. Existem diversas formas, né? Por exemplo, se você tiver uma função que tem um zero em x barra, você pode facilmente criar diversas psi fazendo assim. Psi de x igual a x mais ax vezes f de x, com a função a de x não se anulando em ponto nenhum. Então, a função aqui é arbitrária, então existem infinitas. Agora, quando eu substituo x barra aqui, vai dar x barra, psi de x barra igual a x barra, mais a de x barra, f de x barra. F de x barra é zero, então deu psi de x barra igual a x barra. Se for um zero da função, é um ponto fixo dessa função psi. Por outro lado, se ele for um ponto fixo dessa função psi, então eu tenho psi de x barra, vai ser x barra, porque é ponto fixo, igual a x barra mais a x barra mais f de x barra. Então eu tenho que esse produto aplicado em x barra é zero. Como isso aqui é diferente de zero, necessariamente f de x barra é igual a zero. Portanto, é um zero do problema. Então você pode jogar qualquer função aqui, sei lá, que seja positiva, exponencial de x, né? X mais 3 elevado ao quadrado, não importa, tá? A gente vai... tem que tomar cuidado para não zerar aqui, né? X ao quadrado mais 3, por exemplo, tá? É uma função que não se anula. Então, isso vai resultar no método iterativo linear. Nem todas vão ser úteis, tá? Mas são métodos interativos lineares que podem resolver o problema. E por que não são úteis? Porque nem todo método interativo linear converge. Por exemplo, se a gente considerar f de x igual a x ao quadrado menos c, eu posso tomar x ao quadrado igual a c, posso dividir por x de ambos os lados. Então eu cheguei que x é igual a c de x. Assim, eu encontrei uma função psi, né, que é c sobre x. E defini um método interativo linear, xk mais 1 igual a c de xk. Se eu tomar c igual a 2 e x0 igual a 1, o x1 vai ser 2 dividido por 1, dá 2. E aí quando eu substituo aqui, né,
Para obter o x2, eu vou ter 2 dividido por 2, que dá 1. E aí substituo 1 novamente, que dá 2. E assim sucessivamente. Ou seja, a sequência de soluções vai ser 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 eternamente. E ele não vai chegar na solução do problema. Então, nem todo método iterativo vai convergir para a solução do problema, tá? Todo método iterativo linear. O ideal é que eu tenha métodos que converjam. E uma condição necessária, mas não suficiente, é que a derivada primeira da função psi seja menor que uma constante menor que 1, com, o m tem que estar entre 0 e 1, e um intervalo que contenha a raiz e o x0 inicial, tá? Se você pegar, então, aquele exemplo anterior que nós fizemos, a função de psi de x era c sobre x. Quando eu derivo a minha psi, isso aqui vai dar menos c sobre x ao quadrado, né? Mas eu quero módulo. Módulo da psi de x é c sobre x ao quadrado. A questão é quando isso aqui vai ser menor do que 1. Né? Na verdade, tem que ser menor que uma constante, menor que 1. Eu preciso que c seja menor que x ao quadrado. Mas quando eu chegar na solução do problema, eu tenho que necessariamente o x tem que ser a raiz de c. Então o c tem que ser menor que c. Né? Porque é x ao quadrado. E c menor que c é impossível. Portanto, eu não tenho, esse método não vai convergir para a raiz em hipótese alguma. O último ponto que a gente precisa falar sobre métodos iterativos linear, diz respeito à sua velocidade de convergência. A gente chama de ordem de convergência. Essa ordem vai indicar com que velocidade a aproximação do método interativo chegam na solução correta. Tá? A ideia é estimar o quanto mais rápido ou mais próximo eu estou da solução no passo k mais 1 com relação ao passo k. Então, o que eu faço? Eu estudo a variação do xk mais 1 com a solução dividido pela aproximação anterior com a solução elevado a uma potência p. Se esse limite aqui convergir para uma constante maior que zero, significa então que o que eu tenho de precisão é uma ordem p, é esse expoente que está aqui. Se eu escolher um expoente muito grande, isso aqui vai crescer muito rápido e isso vai para zero. Então eu ultrapassei. Se por acaso eu escolher um p muito pequeno, o que acontece é que isso vai para infinito. Então eu não estou na ordem correta. Isso significa, por exemplo, se eu tiver um p igual a 2, significa que a precisão num passo seguinte é 2 vezes, né? Na verdade é o quadrado, o erro que eu estou cometendo é... desculpe, o número de casas de precisão é o dobro do que eu teria no meu passo anterior, tá? Então, basicamente é isso que significa essa ordem de convergência. Bom, mas como que se calcula a ordem de convergência se eu não tenho a solução do sistema, né? Então, o que a gente vai usar novamente é o fato de que quando eu estou considerando o limite, se eu estou aproximando do xk, né? Então significa que esse limite aqui ele é aproximadamente c. Essa expressão para k suficientemente grande é aproximadamente o valor de c. Então eu passei aqui a razão multiplicando e eu cheguei que xk mais 1 menos x barra é aproximadamente c, que multiplica xk menos x barra elevado a p. Mas o x barra eu não tenho, só que eu posso aproximar essa diferença como sendo aproximadamente a diferença entre dois termos sucessivos da minha sequência xk, em módulo, que eu vou chamar de e de k. Então, eu vou ter que e de k mais 1, que é esse cara, é aproximadamente c vezes o e de k, tá? Elevado a p, né? Tá? Que é essa expressão que eu tenho aqui. Bom, isso vale para todo k, em particular vale para o k anterior. Então, eu tenho também, se eu usar k no lugar de k mais 1, aqui vai aparecer k menos 1. Então, aparece k é aproximadamente c exponencial de p
exponencial, não, desculpa, né? O valor E, a variação E, no ponto K menos 1 elevado a P, tá? Bom, por que eu fiz isso? Porque agora eu vou dividir essas duas aproximações. Isso vai cancelar essa constante C que eu não conheço, tá? Então eu tenho que EK mais 1 sobre EK é aproximadamente EK elevado a P sobre EK menos 1 elevado a P. Ambos estão elevados a P, então eu posso elevar tudo a P e isolar o P tirando o logaritmo. Então eu vou encontrar que o P é aproximadamente o logaritmo de EK mais 1 sobre EK dividido pelo logaritmo de EK sobre EK menos 1. Então, se a gente pegar aqui um método interativo, a gente pode mostrar como isso funciona, né? Então eu vou pegar aqui, ó, essa função x ao quadrado menos x menos 2. Fiz um método interativo linear da forma xk mais 1 igual a xk mais 2. Fica como exercício para vocês provarem que isso aqui é o método interativo linear dessa função, tá? E aí apliquei aqui os cálculos. Comecei de 2,5, calculei xk mais 1. A diferença desse por esse deu o erro. O erro não, né? O E de 0. Depois eu calculo esse valor aqui é o x1, substituí aqui, calculei o x2. Substituí o x2 aqui, calculei o x3. X3 aqui, calculei o x4. E assim por diante eu fui até aqui o x9, né? Aí eu fiz o cálculo das variações em cada passo e eu vou encontrar o P a partir daqui, porque é o log desse dividido por esse, dividido pelo log desse dividido por esse. Então, os dois primeiros eu não consigo calcular, só a partir do terceiro. Portanto, eu calculei e encontrei aqui os valores. E você vê que no final ele está se aproximando aqui de P igual a 1. Portanto, esse é um método interativo linear de ordem 1. Ou muitas vezes, como a gente fala, de ordem linear. Tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui para o método dos babilônios. O que eu vou mostrar aqui para vocês no Excel, né, ou na verdade no LibreOffice, tá? Que é um equivalente do Excel, em que eu implementei os métodos, o método dos babilônios, escolhi um C bem grande aqui para ele não convergir muito rápido, tá? E comecei de x igual a 1. Também não comecei de um x muito grande, senão ia ter uma convergência muito rápida. E aí eu calculei os valores usando aí a expressão do método dos babilônios, né? É o valor dividido por 2 mais meio do valor do C dividido por o x0, tá? E aí calculei a variação desse menos esse. Repeti o processo aqui para todos até achar mais ou menos um ponto em que ele ficou estabilizado, né? E calculei a variação entre cada dois elementos. E aí apliquei aqui o cálculo do log, né? O log desse dividido por esse, dividido pelo log desse dividido por esse. E aí fiz a aproximação. E aí você vê que o método dos babilônios, principalmente aqui no final, ele se aproxima da ordem 2, que é a ordem de convergência desse método. É um método de convergência quadrática. Significa que a sua precisão dobra praticamente a cada iteração que você está fazendo. Como eu comecei de um valor muito baixo, ele demorou muito para convergir. Mas se eu tivesse chutado alguma coisa um pouco maior, 1000, por exemplo, ele vai corrigir, tá? Em poucas iterações ele já chega no método, porque eu já estou bastante próximo, tá? Apenas como curiosidade, né? A raiz quadrada desse valor aqui, exatamente essa resposta que a gente obteve aqui, né? Na verdade, aqui não tem casas suficientes. Tá? Você vê que é muito próximo do valor que nós estamos calculando aqui. Tá? Isso mostra que o método dos babilônios tem convergência quadrática. Cada método linear vai ter uma convergência diferente. E aí a gente vai, então, sempre analisar, dependendo do método, qual é a ordem de convergência dele. Hoje a gente vai citar qual a ordem de convergência que a gente obtém para um método interativo. Quanto maior a ordem de convergência, melhor, porque significa que ele vai convergir muito, muito mais rápido para a minha solução do problema.